Bem-vindo ao canal Ponto de Inflexão. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que, olha, muita gente acha que conhece, mas que na verdade está cheia de segredos e reviravoltas. Abóboras, fantasias, o famoso doces ou travessuras, tudo isso parece coisa bem moderna, né? Quase uma invenção americana, mas e se eu te disser que a história é muito mais antiga e complexa do que a gente imagina? Vamos juntos desvendar de onde tudo isso realmente veio? Para começar, nossa viagem no tempo nos leva para mais de 2000 anos atrás. A gente vai parar lá com os antigos celtas e um festival sagrado, que era tudo sobre a transição entre a luz e a escuridão, a vida e a morte. O nome desse festival era Samhain, e para os celtas, Samhain significava literalmente fim do verão. Era um momento super importante, sabe? Marcava o fim da colheita e o comecinho de um inverno longo, rigoroso, um período que eles associavam muito à morte na natureza. Por isso, era uma época de uma conexão espiritual muito forte. E a crença central do Samhain era simplesmente fascinante. Eles acreditavam que, nessa época do ano, o véu que separa o nosso mundo do mundo dos mortos ficava mais fino. Isso permitia que os espíritos voltassem para visitar a gente. E para acalmar os espíritos que talvez não fossem tão amigáveis, eles ofereciam comida, que é basicamente a primeira versão do doces ou travessuras. E as fantasias? As fantasias eram para se disfarçar, para passar despercebido por esses visitantes do além. Já está começando a soar familiar, não é? Mas aí a história dá uma virada daquelas com a chegada do cristianismo. Só que em vez de simplesmente proibir um festival pagão tão popular, a igreja teve uma estratégia, digamos, diferente. Ela o ressignificou. Foi uma mudança bem estratégica. Lá no século VIII, o Papa Gregório III moveu o Dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro, batendo exatamente com a data do Samhain. Com isso, a noite anterior, 31 de outubro, virou a All Hallows Eve, ou seja, a véspera de Todos os Santos. O foco mudou para os santos e mártires, mas as tradições do povo, como fogueiras e fantasias, continuaram vivas. E é exatamente daí que vem o nome que a gente usa hoje. All Hallows Eve foi sendo encurtado com o tempo até virar Halloween. Ou seja, o nome da festa que muita gente hoje considera assustadora tem, na verdade, uma origem puramente religiosa. Que coisa, né? Ok, agora que a gente já entendeu o nome e a data, vamos para as tradições mais icônicas. A abóbora com cara de mal e o doces ou travessuras. As origens delas também estão cheias de surpresas. A famosa abóbora iluminada, a Jack-o'-lantern, na verdade não começou com a abóbora. A lenda vem da Irlanda e fala de um cara chamado Stingy Jack, um homem tão malandro que enganou o diabo. Mas no fim das contas ele foi barrado tanto no céu quanto no inferno. Condenado a vagar pela terra, as pessoas na Irlanda esculpiam rostos assustadores em nabos para espantar o espírito dele. Foi só quando os imigrantes irlandeses chegaram na América que descobriram a abóbora, que era nativa de lá e, convenhamos, muito mais fácil de esculpir. E as origens das outras tradições são igualmente inesperadas. O costume de se fantasiar, por exemplo, vem lá das danças da morte da Europa medieval. Eram peças de arte que mostravam esqueletos, levando pessoas de todas as classes, como um lembrete da mortalidade durante a peste negra. Já o doces ou travessuras evoluiu de uma tradição inglesa do século XVII, onde, no dia de Guy Fawkes, o pessoal ia de casa em casa pedindo comida e bebida. Essas tradições, que não tinham nada a ver uma com a outra, acabaram se misturando na América e criando o Halloween que a gente conhece hoje. Tá, mas como é que essa mistura toda de tradições celtas, cristãs e britânicas atravessou o oceano e chegou com tanta força aqui no Brasil? E quando eu digo força, não é exagero. Uma pesquisa de 2022 mostrou que 52% da população participou de alguma comemoração da data. É um número impressionante que mostra como o Halloween se consolidou por aqui, principalmente depois da pandemia. Essa popularização começou para valer nos anos 90, muito por causa das escolas de inglês e da cultura pop, né? Filmes, séries. Hoje, a gente vê festas em condomínios, escolas, praças públicas e o doces ou travessuras está cada vez mais comum. E o mais curioso é que essa popularidade toda gerou uma reação cultural, a criação do Dia do Saci, que é comemorado na mesma data como uma forma de valorizar o nosso folclore. Mas é claro que com a popularidade vêm as controvérsias. Vamos então abordar um dos maiores mitos que cercam o Halloween, usando o que a história realmente nos conta. A pergunta de $1 milhão que muita gente faz:
O Halloween é uma celebração satânica? Essa ideia é super difundida, mas qual é a base histórica para ela? Nenhuma. A resposta dos historiadores é um sonoro não. Essa citação da historiadora Leslie Prait Bannatyne resume tudo perfeitamente. Os druidas não eram satanistas, e os satanistas não têm nenhuma ligação com doces ou travessuras. Na verdade, essa associação é uma invenção bem mais recente, que ficou popular com campanhas de pânico moral lá nos anos 80, sem nenhuma base em registros históricos sobre os celtas. Então, o que começou como um festival celta da colheita, foi reinterpretado pelo cristianismo, virou um fenômeno global e hoje é uma data consolidada no Brasil. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Como é que a gente enxerga a celebração do Halloween aqui no Brasil? Se você curtiu desvendar essa história toda, não esquece de curtir, compartilhar e, o mais importante, deixar sua opinião nos comentários. A gente se vê na próxima.